Boa noite, professor Cochil. A gente veio aqui apresentar o trabalho da P2, certo? Que vai solucionar vários problemas diante da propriedade rural que o senhor solicitou para a gente. A gente está aqui com o Matheus. Matheus Vasconcelos Bernardo, e eu sou do terceiro semestre de agronomia. Gustavo Fonseca, do terceiro semestre também, IA 180-106. E o Pedro. Opa, meu nome é Pedro Henrique Canto Cruz, terceiro semestre de agronomia do RA 18252. E a gente agora vai apresentar a prova em formato de atividade. Se quiser que eu passe o próximo slide, é só falar, viu, Pedro? Beleza, pode passar. Então eu vou falar sobre os problemas a serem resolvidos. A propriedade da pessoa não tem a área mínima exigida referente à lei, a reserva legal e as áreas de preservação permanente, APP. A fazenda possui 2.500 hectares e possui atualmente 110 hectares de reserva legal. Alguns morros da fazenda tiveram sua encosta toda desmatada para a implantação da pecuária. O rio que divide a fazenda com o vizinho possui uma largura média de 10 metros de mata ciliar dentro da propriedade. Outro problema encontrado é que o gado bebe água diretamente e tem causado desmoronamento e erosão da margem. Devido ao uso irregular do solo, a ausência das curvas de nível, há uma grande vossoroca promovendo perda de área de pastagem. A fazenda é localizada na região de Campo Grande e o ambiente dominante ao cerrado. O rio que corta a fazenda tem aproximadamente 10 metros de largura, em média. Bom, vou falar um pouco sobre a reserva legal. Conceito: reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. A reserva legal é a área do imóvel rural que, coberta por vegetação natural, pode ser explorada com manejo florestal sustentável, nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade, por abrigar parcela representativa do ambiente natural da região, onde está inserida e que, por isso, se torna necessária a manutenção da biodiversidade local. Bom, aqui foi relatado o problema do produtor que a gente tinha que resolver, na qual o professor fez uma simulação que o produtor, a fazenda possui 2.500 hectares e possui atualmente 110 hectares de reserva legal. Alguns morros da fazenda tiveram sua encosta toda desmatada para implantação da pecuária. Essa observação é muito importante. A fazenda localiza-se em Campo Grande MS e o ambiente dominante é cerrado. Por que essa informação é importante? Porque aqui no cerrado é obrigatório por lei 20% da área total ser preservada. E aqui, fazendo a conta bem simples, 2.500 hectares, o produtor tinha que ter pelo menos 500 hectares de reserva legal. E ele está possuindo 110 hectares só de reserva legal. Pode passar. Bom, aqui é uma imagem bem simples também, é só um demonstrativo mesmo, do cerrado. Como a fazenda está dividida em 5 partes e 20% da área total está preservada. Pode passar. Formas de compensação de reserva legal. Primeira forma, cadastramento de outra área equivalente e excedente de reserva legal. O que isso quer dizer? Se o produtor tem mais de uma propriedade e na outra propriedade dele tem sobra de reserva, ele pode fazer o cadastramento dessa outra área e pode sobrar para ele. Segunda forma, doação ao poder público. Terceira forma, aquisição de cota de reserva legal ambiental. O que isso quer dizer também? Tem várias pessoas que têm reserva legal sobrando e isso fica como cota, porque essas áreas não podem ser mexidas. Então eles geram cota para outras pessoas terem a sua reserva nesta fazenda e para poder mexer em sua própria terra. Quarta forma, arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Pode passar.
Aí aqui está o conceito de reserva legal também, e algumas espécies que tem que ser preservadas no cerrado. Ou pode ser feita em plantação também, no caso de o produtor estar em déficit de reserva legal. Cajueiro do campo, aroeira brava, aroeira do cerrado, mangabeira, erva mate, jerivá, palmeira jerivá, coco jerivá, baba do boi, jaruvá, ipê da flor verde, ipê verde, carobá da flor verde, carobá, ipê amarelo, craibeira, ipê amarelo do cerrado, ipê roxo 7 folhas, ipê rosa, ipê roxo anão, ipê roxo da mata. Esses são alguns exemplos. Essa aqui é uma imagem de uma lavoura com reserva legal no meio. O rio que divide a fazenda com o vizinho possui uma largura média de 10 metros de mata ciliar dentro da propriedade. O rio que corta a fazenda tem 10 metros de largura em média. E eu vou falar um pouco agora sobre a mata ciliar. A mata ciliar é um tipo de cobertura vegetal nativa que às margens dos rios, igarapés, lagos, nascentes e represas, o nome ciliar é dado por ficarem cercados às águas e serem tão importantes para sua conservação quanto auxílios para nossos olhos. Em relação à manutenção da qualidade da água, a mata reduz o assoreamento e a força das águas que chegam aos rios, lagos e represas. O que mantém sua qualidade é impedir a entrada de poluentes para o meio aquático. Além disso, formam corredores que contribuem para a conservação da biodiversidade, fornecendo alimento e abrigo para a fauna, constituindo barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças da agricultura, e durante seu crescimento absorvem e fixam dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelas mudanças climáticas. Essa aí é uma representação de uma área de preservação permanente, a APP, e essa área é protegida, coberta por pura ou não vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Pode passar. Essa aí é outra imagem. Daí, resumindo, né? A reserva legal, elas são Pode deixar que eu falo, que isso aí já é mais a questão da curva de nível, certo? Certo, beleza, então. Então, professor, outro problema a ser solucionado nessa área rural é a respeito da curva de nível e a vossoroca que foi causada na terra por conta do assoreamento, né? Então, como eu falei acima, o outro problema encontrado é que o gado bebe água diretamente no rio e tem causado desmoronamento e erosão da margem, certo? Então, devido ao uso irregular do solo e à ausência da curva de nível, tem uma grande vossoroca promovendo a perda da área de pastagem. Por exemplo, a curva de nível não é feita somente para a lavoura, a gente também faz na área de pastagem, para ter um melhor rendimento da gramínea, para que dessa forma ela possa aguentar mais tempo verde no período seco do ano. Além de evitar a perda de matéria orgânica e minerais do solo, as curvas de nível apresentam outras vantagens também. Segundo o técnico da Amater, as principais delas são controlar a erosão do solo e reter a água da chuva em uma linha de curvas, também chamada de terraço. Além de controlar também a erosão, que pode segurar parte da superfície do solo. Quando não se tem a curva de nível, com a chegada da chuva, toda a parte fértil, ou seja, a camada superficial do solo, é arrastada pela água. Então, dessa forma, evita que nutrientes e adubo que o produtor joga ali durante todo o período de preparação na pastagem ou na lavoura seja levada. Então, assim,
Tem várias formas da gente recuperar uma vossoroca que já tem na região. Um dos exemplos de recuperação de baixo custo consiste basicamente no controle da erosão na área, a montante ou cabeceira da encosta. Retenção de sedimento na parte interna da vossoroca com práticas simples e materiais também de baixo custo. E por último, a vegetação das áreas de captação, cabeceira, interna da vossoroca com espécies vegetais que consigam se desenvolver adequadamente nesses locais. Sugere-se que a construção de terraços e bacias de retenção para o ordenamento e armazenamento da enxurrada formada na parte superior da vossoroca e barreiras para reter sedimentos dentro da vossoroca, e algumas no entorno dessa, com paliçadas de bambu e também pneus usados. Vou dar para você também, professor, alguns exemplos de espécies que a gente possa plantar para que a gente possa solucionar esse problema, né? Por exemplo, tem vários tipos de espécie. Mimosa, acácia, albízia, Enterolobium. Uma dessas que eu falei, essas 4, tem apresentado o maior sucesso na revegetação dessas áreas degradadas. Obviamente que algumas dessas espécies podem se sobressair melhor em alguns ambientes e biomas do que outros, né? Por isso tem que haver todo um estudo em cima da área para que a gente possa escolher a espécie adequada para a mesma. Normalmente eu dei uma pesquisada a respeito do custo da recuperação dessa área, e no dia do artigo, em 2005, né, o ano que foi feito, foi aproximadamente R$ 7.200 por hectare para fazer a recuperação dessa área. Se a gente for levar em consideração o ano que a gente está, 2021, deve estar aproximadamente 28 mil por hectare, em média. Nesse valor, é utilizado para insumos, por exemplo, cerca, arame, mudas, formicida, entre outros. Sem contar também com a mão de obra, né? Cerqueiro, de plantio, etc. A respeito da vossoroca que eu posso falar de curva de nível, é isso. Vou passar para o próximo slide. Esse aqui é um exemplo de degradação do solo. E isso aí é uma foto aérea também de curva de nível na propriedade rural. E acabou o trabalho. Eu posso completar um pouquinho a PP, só rapidinho? Fica à vontade, irmãozinho. Tem como voltar naquela imagem lá do rio com a área de preservação permanente do lado? Essa? A outra. Isso, essa. Então, o professor, ele tinha simulado aqui, né? O rio que divide a fazenda com o vizinho possui uma largura média de 10 metros de mata ciliar dentro da propriedade. Aí, como observação, a gente tinha colocado: o rio que corta a fazenda tem 10 metros em largura média. Ou seja, se o rio tem 10 metros de largura média, ele tinha que ter uma mata ciliar pelo menos 50 metros. Então esse é um problema que tinha que ser resolvido para o produtor também. Lembrando que a APP só pode ser usada as espécies nativas, e a reserva legal pode ser usada espécies nativas com exóticas e frutíferas também. Só isso para completar. E complementando também, resumindo, na verdade, né, a reserva legal, vou falar um pouco sobre a diferença da reserva legal e da APP. A reserva legal são percentuais e podem ser utilizados mediante ao plano de manejo. E as APPs, elas são metragens de áreas definidas pelo Código Florestal que não podem ser exploradas, exceto aquelas em situações de áreas consolidadas. Porém, se a APP tiver mais do que necessário da área preservada, pode desmatar até atingir o percentual permitido para a região. Um exemplo é se a mata ciliar ela foi maior que 20%. Se eu tiver uma área de 40% dentro da minha propriedade, eu posso desmatar até chegar à área permitida. E é isso o trabalho, professor. Então, beleza. Isso aí, fechou. Fechou então. Valeu. Valeu, professor. Abraço, até mais. Valeu, professor. Falou.